Fala aí, boa noite aí, pessoal. Boa noite. Boa noite. Encheu a Denis? Ah não, foi o Palitão. Tá aparecendo aí pra vocês a tela da aula? Tá. Bom, gente, a utilização das retrações de Fibonacci. Senta aqui na mesa, melhor não, cara? Melhor sentar aqui na mesa não? Fica aí mesmo? Tá. A utilização das retrações de Fibonacci visa identificar possíveis pontos de retomada de movimentos, ou seja, localizar zonas no gráfico onde pode haver o fim de uma correção e início de um novo movimento impulsivo. Os níveis da utilização desta ferramenta de retração de Fibonacci são 0%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100% e 161,8%. A ferramenta de retração de Fibonacci, gente, é uma ferramenta que a gente aplica quando o mercado conclui um pivô de alta. A gente aplica essa ferramenta esticando ela do início até o fim do movimento, né? Onde, como a gente pode ver, 0% vai ficar no início do movimento e 100% vai ficar sempre no término do movimento. Tá? E aí ela vai nos fornecer essas linhas centrais que são chamadas de retrações de Fibonacci. São regiões onde o preço tende a corrigir e retomar novos impulsos a favor da tendência vigente. Para traçar as retrações de uma perna de alta, o nível de 0% deve ficar no fundo e o nível de 100% no topo, término do movimento. Ou seja, sempre que a gente for aplicar uma retração de Fibonacci, tá? A gente deve aplicar ela puxando a ferramenta e aplicando a ferramenta a favor do movimento. Ou seja, se é uma tendência de alta, se é um movimento de alta, eu vou aplicar essa ferramenta de baixo para cima. Se é um movimento baixista, eu vou aplicar essa ferramenta de cima para baixo. Por exemplo, vou pegar aqui alguma estrutura aqui. $1. Por exemplo, eu vou aplicar aqui para vocês o que a gente chama de Fibogap. O que é uma Fibogap? O mercado abriu aqui, ó. O mercado abriu aqui, ele veio até aqui, fez esse fundo e subiu, né? Ou seja, eu tinha aqui um fundo, eu vou aplicar essa Fibonacci de retração a favor desse movimento de baixa. Aqui eu tive um gap, né, esse espaço vazio, mas houve um deslocamento do preço, não houve negociação, por isso não tem candle, mas houve um deslocamento do preço. Qual o último topo antes do fechamento do pregão? Esse topo aqui, ó, né, um topinho pequeno, é o último topozinho antes do fechamento do pregão do dia anterior. Então como que se aplica uma Fibogap? Uma Fibogap eu pego aqui, ó, do último topo ou fundo imediato antes do fechamento do dia anterior e vou aplicar essa ferramenta até, no caso aqui como é um gap de baixa, um movimento baixista, eu vou aplicar ela puxando de cima para baixo, 0% ficou lá em cima, tá vendo, ó? E 100% vai ficar aqui nesse fundinho, ó. Repare que o preço segurou duas vezes aqui, ó, na retração de 50% e voltou a descer de novo. Olha como é que ele segurou, né? Legal aqui em 100%. E aí, ó, quando o preço consegue romper 100%, ele vai buscar 161%. Olha como é que ele segurou aqui em 161%. A ferramenta de retração de Fibonacci, ela nos oferece, né? Ela nos proporciona. A entrada seria no 22? A entrada aqui seria... A entrada aqui seria no 22 ou até mesmo aqui no 23. Né? Com o stop poderia ficar acima do que no 23. Esse candle está ultrapassando todo mundo ali, né? Hã? Está ultrapassando as médias, a VWAP. Isso aí. Mostrando convicção vendedora. Provavelmente o candle que teve volume foi esse 23 aqui, né? E aí o stop poderia ficar até acima dele, porque a gente tem ali amparado pelas médias, pela VWAP. Né? A retração de Fibonacci, ela nos proporciona ter aqui as regiões onde o preço geralmente corrige para iniciar novos impulsos, e ela também nos oferece aqui alvo, né, que é o alvo de 161%. Porém, existe uma ferramenta para projeção. Isso daqui não é para projeção, apesar de nos proporcionar ali a projeção de 161%. Assim como, por exemplo, também eu posso usar num pivô. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse candle 2 da eu podia fazer dali para cima para aquele
Para aquela alta aí, não. Para esse movimento de alta, É. não se aplica a retração de Fibonacci contra a tendência, só a favor dela. Mas ele Porque a expectativa é sempre de continuidade. Então, tipo assim, o mercado abriu aqui embaixo, ele começou a subir. Cara, o preço está abaixo das médias, no 2, no 5, no 15, numa hora, tendência de baixa. Então a expectativa é de que ele continue caindo. Entendi. Entendeu? Não faz sentido eu puxar ela para cima. A ferramenta de Fibonacci, o ideal é a gente aplicar sempre a favor da tendência. Por isso, se eu fosse aplicar aqui, eu ia aplicar uma Fibogap, que foi a que eu acabei de aplicar para Só se vocês. aplicaria ali se ela ultrapassasse aquelas médias e fizesse um pivô para cima. Isso aí. Tipo assim, vamos supor que ela subiu com força e aí começou a descer sem força. Aí eu vou aplicar uma Fibonacci desse movimento. Entendeu? Mas, Guilherme, quando aplicar a retração e quando aplicar a projeção? Não, projeção a gente vai falar depois. Agora a gente está falando sobre retração. Depois a gente vai entrar na aula de projeção. A retração a gente vai aplicar sempre que o preço iniciar um processo corretivo. Ó. Ele abriu com um impulso de baixa, né? Começou a subir aqui mostrando pouca força. Isso daqui é um processo corretivo. Isso é uma bandeira de baixa. Ó. Uma fama, Quase que uma forma. Naquela outro topo ali que ela tem indo para baixo. Qual outro topo? Naquela dela 19 lá. Lá no 19. Aqui? Não, pra cá. Ah. Aí você tá no meio. Aqui em cima? Não, cara, aqui ó. Aqui embaixo? Não, em cima. Aí traçar uma outra ali para baixo. Daí para baixo. Daqui para baixo? É. Aí é projeção, não é retração. Ah, tá. Né? Você fala puxar daqui para cá? Isso. Não faria sentido. Não. Não, até porque não faria sentido pelo seguinte, porque o correto já teria sido já eu ter puxado daqui, ó. Então aqui eu já estou vendo uma nova impulsão. As retrações de Fibonacci devem ser utilizadas preferencialmente a favor da tendência vigente. Preferencialmente, pô, Guilherme, você acabou de falar que ia aplicar só a favor da tendência. Em alguns casos eu posso aplicar contra a tendência quando eu especulo que possa haver uma reversão. Porque geralmente quando vai haver uma reversão, é comum que o preço faça o quê? De duas uma. Ou ele vai fazer, se ele estiver numa tendência muito forte, ele vai fazer uma deriva, né? São topos mais altos, né? Para depois entrar no processo de correção. Ou, se a tendência não estiver muito forte, ele vai fazer o quê? Ele vai descer, vai deixar um topo mais baixo para descer de novo. Então eu posso, se eu julgar que aqui possa ser um padrão, pode ser um cenário de reversão, eu posso aplicar uma Fibonacci nesse movimento aqui, ó, para me ter as retrações aqui para avaliar se ele vai respeitar as retrações. Tá? Por exemplo, se eu pegar aqui o índice, ó, cadê o índice? Mas assim, por uma questão lógica, se o mercado ele já entra e faz uma correção, não tem já uma probabilidade de bater nos 50 ou 38? Cara, não consegui entender a logística da sua pergunta. Por exemplo, você está falando que o mercado poderia ter feito lá uma deriva e entrou no processo corretivo. Se ele já vai entrar no processo... Você está falando sobre o dólar? Não, sobre qualquer coisa. Qualquer Não, ativo. eu preciso visualizar e entender o que você... Assim, formula sua pergunta de novo para ver se eu consigo entender. Pega um exemplo então aí. Porque aí tá meio lateral o mercado. Pega aí. Aqui, ó, o mercado abriu aqui, ó. O mercado abriu aí. Então ele está numa tendência de baixa, né? Aí ele, tentou fazer um respiro aí, ficou um pouquinho lateral, subiu, depois seguiu a tendência de novo. Então, nessa situação aí, se ele vai fazer um processo corretivo, não é meio óbvio. No caso do processo corretivo é isso aqui. Mas ele, tá vendo? Você projetou a retração de FIBO e ele bateu lá em cima nos 50%, não foi? Então, mas não é uma probabilidade já, por estar fazendo uma correção, ele já bater nos alvos? Já bater nos? Nos alvos de FIBO, de retração? Ou ele vai bater nos 50%? Não, ele pode, ele vai buscar as retrações, seja de 50, seja de 61, seja de 38. Não, tudo bem, eu falo o seguinte, sem a projeção de FIBO, ele já vai buscar
as retrações sem ter a projeção de fibra. Não, projeção de fibra para estabelecer algo a favor da tendência. Retração para me saber até onde ele vai corrigir. Retração, eu confundi, é retração. Eu acho que assim, a probabilidade de chegar, assim, por exemplo, aqui nessa situação ele bateu no 50, mas ele ainda pode chegar no 38. Sim, claro. Não é isso? Sim, pode até romper o 38. Não é uma regra. Não é uma regra de fato. Você tem que esperar o preço chegar lá. Você tem que esperar o preço chegar lá e ver como ele vai se comportar. Pode ser que ele rejeite 61. A primeira linha ele já rejeite. Mas qual que é a mais efetiva, assim, onde ele chega mais... Então, a gente vai chegar lá ainda. Geralmente eu chego a 50. Quando os preços fazem uma correção até o nível de 61,8 e continuam na mesma direção do movimento prévio, consideramos que a tendência está muito forte e há muita pressão de força dominante. Porém, em geral, esse nível não costuma ser respeitado com muita frequência, portanto, deve-se ter mais cautela, né, na utilização e cobrar ainda mais apoio de outros fatores. 61,8%, a primeira retração de Fibonacci, tá? Ela é muito eficiente em super tendência, quando o mercado está em tendência forte. Fora isso, raramente você vai ver o preço, raramente, quase que nenhuma vez, você vai ver o preço segurar numa retração de 61,8%. Agora, quando o preço consegue segurar em 61,8, significa que essa tendência é muito forte, há um amplo domínio sobre os agressores, né? No caso aqui, como um movimento de alta, sobre os compradores. Uma perguntinha, você falou super tendência. Eu sei que isso daí é de uma outra aula, que eu fiquei essa super tendência e tal, você falou que a média de 9 é uma média que vai ser mais respeitada e que é a referência para o gráfico de 2 minutos, né? Sim. Basicamente isso. Não é que é uma referência sobre... Ah, tá, é uma referência sobre o gráfico de 2 minutos quando visto no gráfico de 5, sim. Isso. Aí, o que acontece? Se o mercado entra em super tendência, ele com certeza, ou tem uma alta probabilidade de todas as médias estão viradas na mesma direção, tipo formando aquele leque ou não? Geralmente, numa super tendência, em algum tempo gráfico, você vai ter as médias alinhadas na mesma direção. Mas não todas, né? Não em todos os tempos gráficos. Em algum gráfico você vai ter. Não, por exemplo, você está nos 5 minutos. Aí a referência do 9 é de 2 minutos. De 21 que você falou é a referência do gráfico usual, ou seja, do daily profit. De 200 é a referência de 60 minutos. Agora vamos supor que você está operando um de 5, mas todas as médias, inclusive a de 200, está na mesma direção, entendeu? Ou seja, você tem uma probabilidade de uma supertendência. Nesse caso, a retração que você falou da supertendência fica ainda mais óbvia, né? Não necessariamente. Não? Não necessariamente. Não existe essa regra de fato. Não tem. Não. Então, o preço pode corrigir em 50%. 50% também se considera-se uma tendência forte também. Não tem como tipo que rotular isso. Não. A retração de 50% é a retração intermediária. Caso o preço corrija até ela e continue na direção do movimento prévio, ainda podemos classificar a tendência como forte. É um ponto onde costuma haver uma zona de briga pelo preço e controle, né? Briga pelo controle dos preços, mas a maioria das tendências costumam retomar a partir dessa retração, podendo ser considerada como uma ótima zona de interesse para uma retomada do movimento vigente. A retração de 50%, ela, quando o preço corrige nela e retoma a tendência, né, a partir de 50%, ainda podemos considerar essa tendência como uma tendência muito forte, tá? Porém, é uma região onde costuma haver briga pelo preço, mas a maioria das tendências costumam ser retomadas a partir dessa região. A última retração, a retração de 38, né, é a retração para que possamos considerar uma correção sendo saudável. Costuma agir como forte suporte à resistência dentro de uma tendência. Caso o preço ultrapasse essa região com convicção, pode na maioria das vezes retrair até 0%, ponto inicial do movimento prévio, demonstrando uma perda de pressão muito relativa, muito relevante na tendência vigente.
A última retração, essa última linha de 38%, é a última retração para que a gente possa considerar essa correção como saudável. Se o preço for capaz de romper essa região, demonstrando convicção, no caso aqui convicção vendedora, visto que o movimento é de alta, tá? Há uma grande probabilidade de que esse preço devolva todo o movimento. Isso, inclusive, muitas das vezes a gente pega um trade na raiz de uma reversão, tipo... Esse Fibo, você costuma traçar em qual tempo gráfico? A Fibonacci ela é aplicada na estrutura, não necessariamente num tempo gráfico. É a estrutura, o deslocamento. O preço iniciou... Porque, por exemplo, aqui, ó, o preço iniciou um deslocamento. Pum. Aí entrou no processo de correção. Se ele perder esse fundo aqui, ele muito provavelmente vem buscar as retrações de Fibonacci. Então, eu vou aplicar nessa estrutura, independente de qual tempo gráfico. Entendeu? Não, mas você aplica no tempo gráfico que você está operando, né? Eu não opero um tempo gráfico, eu opero um ativo. Aqui na minha frente, quando eu estou operando, eu tenho 2, eu tenho 5, eu tenho 15, eu tenho 1 hora. Não, mas geralmente você utiliza o Fibonacci em qual... Em qualquer gráfico, eu aplico na estrutura do mercado, é isso que eu estou explicando. Entendeu? Tipo assim, se eu botar no 5, no 2, no 15, numa hora, eu vou ver essa mesma subida e eu vou ver essa mesma queda. Então, independente de qual gráfico eu aplicar, o tempo gráfico é indiferente. Vamos imaginar ali que seja só o primeiro candle ali. Se formou... Qual o primeiro candle? Nesse dia de hoje. Esse primeiro candle aí. Tá, esse aqui, primeiro candle. Uhum. Fez esse, aí começou a fazer o outro. A projeção ia vir do fundo anterior, do dia anterior? Não, aqui eu posso aplicar uma retração de Fibonacci do preço de abertura até a máxima. Porque não teve gap, é isso? Hã? Porque não teve gap? Não, teve gap. Teve gap, porque o preço fechou aqui, ó. Não, sim, mas você puxaria do gap ou tu puxaria da própria candle? Cara, se eu fosse aplicar uma retração aqui, seria correto eu aplicar daqui, tanto daqui quanto daqui. Mas esse cenário tanto um do outro, porque o candle lá foi muito forte? Não, porque o movimento começou aqui. Mas o movimento do dia começou aqui, então as duas aplicações seriam corretas. Aplica aí um e depois aplica outro para a gente dar uma olhada. Não chegou nem a testar 61.8. Aqui deve ter chegado lá até passar 38. Durou em 38. Nesse caso aí, quando ela rompeu 61, seria uma boa entrada ou se ela rompeu 61? Quando ela rompeu 61? É. Não, cara, a Fibonacci não é o meu gatilho de entrada. Meu gatilho de entrada é o gráfico, é o preço. A minha entrada seria a violação do candle 15 aqui, se ele tiver tido volume alto. Esquece os candles, ela não te refere a nada? Eu não compro nem vendo só por causa da Fibonacci. Meu gatilho é sempre o preço. Não, sim, então para que a gente vai usar ela? Para a gente ver o quê? Porque, por exemplo, se o preço alcançou uma região de 38, que é um suporte relevante, eu sei que a partir dessa região ele pode estruturar uma retomada do movimento. Então, no caso, é uma região de suporte relevante. Sim, então, no caso, se você fosse a gente não busca oportunidades em região de suporte e resistência. Estou falando, então, se você fosse entrar ali pelo rompimento da VWAP, o seu stop ficaria abaixo do candle ali, 13. Se esse candle 15 aqui tiver tido um volume alto, eu entraria na violação dele, que inclusive acho que até que foi o trade que eu fiz hoje, e o meu stop poderia ficar abaixo do candle. Por quê? Porque eu tenho aqui um rompimento, ó, de uma linha de correção. Não, aí tudo bem. Por um candle de convicção compradora ancorado pela média móvel. Estou falando, você colocaria no candle 14 ali, abaixo, certo? Meu stop ficaria abaixo do próprio candle 15, não necessariamente 14, do 15, porque o 15 foi o gatilho, o 15 que foi o gatilho, né? Então quer dizer que sempre que houver um candle gatilho, que ele tenha volume, que você vai entrar na violação, ele sempre está, o stop está ali? Se ele estiver ancorado pela média, indicando uma retomada do movimento da tendência vigente, sim. Aqui eu só posso amparar o meu stop abaixo do candle que é gatilho quando
eu tenho uma violação de uma linha de correção e ele está ancorado pelas médias móveis, indicando aqui um novo impulso. Ó, ele reduziu o afastamento, ele está iniciando um novo impulso aqui, ó, ele está realinhando as médias. É isso aí que tipo assim, foi muito importante perguntar, porque senão você na teoria a gente ia colocar ali abaixo da vela 13. Não, o stop correto, não que aqui seja incorreto, o stop correto é sempre atrás do movimento corretivo, sempre atrás da correção. Mas quando eu tenho um cenário, né, de rompimento ancorado com as médias móveis, eu posso utilizar o candle gatilho como posição para stop. E também tem, Guilherme, aí, em nenhum momento a média de 21 ficou inclinada. Olha a direção dela. Não, pelo contrário, assim, ó, completamente mostrando Então, tendência de alta. Isso daí já é um gatilho que o mercado só estava corrigindo. Olha o nível de correção que o mercado fez e a média de 21 não fez nada, se manteve. Então, mas a confirmação vem sempre pelo preço. Não, tudo bem, mas a média de 21, é claro que a média, como não é a super tendência, né? A média é 9 e tal, mas a média de 21 ela tá, porra, tá subindo sem nenhum tipo de inclinação. 38 foi um belo de um suporte. Sim. Então a gente olha nesse sentido. Sim, as retrações de Fibonacci são regiões relevantes de suporte e resistência. Elas não são gatilho nem para compra nem para venda. Que nem o rapaz lá no grupo hoje botou lá: ah, qual foi o meu erro? Eu comprei quando o preço. Aí eu falei assim: qual foi? Ele falou: qual foi o meu erro no trade? Eu falei: cara, por que você comprou ali? Ah, eu comprei porque atingiu 50% de Fibonacci por si só não é gatilho nem de compra nem de venda. Assim como na aula de micro e macro, o preço chegou na região de LTA, eu não vou comprar só porque chegou na LTA, eu tenho que esperar montar a estrutura. É o preço que me confirma sempre a entrada. Assim, acho que foi na terceira aula, sei lá, que você falou, o pulo do gato é sempre o candle está na frente das médias. Sempre o candle está na frente das médias? Não é o pulo do gato, é o candle está sempre na frente das médias, não. O melhor cenário que nós temos para comprar é quando o candle gatilho ele inicia um impulso, ele dá ignição a um movimento próximo, né, nascendo, surgindo próximo das médias. Então, não abaixo, por exemplo. Sim, abaixo se for uma tendência de baixo. Então repete aí, Guilherme, para ficar gravado aí. A retração é sempre para mostrar um suporte. As retrações de Fibonacci são regiões de suporte e resistência onde o preço costuma, né, naturalmente buscar ali, iniciar novos impulsos a partir dessa região. Não, para frisar, né, porque senão a gente vai achar que é um gatilho de entrada. Não, ainda vou falar sobre isso aqui, não, porque Fibonacci nunca é um gatilho de compra nem de venda. São regiões de relevância onde a gente vai avaliar novos impulsos. E no caso, se ele rompesse esses 38%, ele devolveria tudo, como você falou, né? Quando o preço consegue romper 38%, por exemplo, né? Vamos supor que o índice aqui, ó. Isso aqui é uma outra questão que traz probabilidade desse índice entrar em correção amanhã, ó. Impulso 1, tá vendo, ó? Isso aqui é um pivôzão de alta, ó. Impulso, correção, impulso. Então, pivôzão de alta, ou seja, ó, começa o primeiro movimento, projeto da correção para cima, olha lá onde o preço foi. Mas ali, né, na hora que você traçou a fibra de retração, mesmo se ela rompesse o 38 ali, as médias ainda estavam apontadas para cima. Então não quer dizer muita coisa. Né? O que? Aqui? Então, mas se ela rompesse 38 para baixo, ela ia romper as médias também. É isso aí que eu estou falando. Então, o candle nunca pode ficar para trás do movimento. Como assim para trás do movimento? Por exemplo, se ele ali é uma correção, ele está vindo para baixo, ele tem que ultrapassar. Eu tenho sempre que avaliar vários fatores. É um movimento corretivo. Eu tenho que avaliar o comportamento dos candles, o volume desse movimento corretivo. É isso que a gente está avaliando, estou falando. Então, a média ainda ia estar apontada para cima e o candle ainda está acima dela no movimento de baixo. Sim, mas se ele fechar abaixo da média, abaixo da retração de fibra, com volume alto mostrando convicção, não, aí ele com certeza vai puxar a média para baixo. Não só o rompimento e um candle de convicção se ele não ultrapassar as médias, aí não tem entrada. Por exemplo, ó, vamos supor aqui que o índice, né, fez esse movimento de alta que começou aqui, né, aí pum, vamos supor que ele perde esse fundo aqui, pum. Eu vou aplicar uma Fibonacci de retração
daqui, ó, do início do movimento até o término dele. A última retração de fibra está praticamente junta com a média de 200, tá vendo? Vamos supor, deixa eu deletar esse mas daqui. nesse cenário aí, a média de 21 e de 9 já tem virado há muito tempo. Sim, mas não em todos os tempos gráficos. Sim, mas é isso que eu quero dizer. Então vamos supor que o preço vem aqui, ó, pum, aí rompe com força, faz um repiquezinho e pum, rompe com força o fundo. Se ele romper com força isso aqui, força, convicção, volume alto, cara, 90% de probabilidade dele voltar aqui. Não, aí tudo bem. Eu estou querendo dizer que, tipo, se você fizesse uma retração como você fez no anterior, e rompesse, lá no movimento pequenininho de abertura, e rompesse o 38, mas como é que fala? O candle ainda ia estar por cima das médias. Peraí, deixa eu ver. Tá faltando você utilizar uma ferramenta aí, cara, para aumentar a probabilidade dessa correção do Ibov. Não entendi. Eu uso uma ferramenta que é quando no Jornal Nacional eles começam a falar que o Bovespa tá dando muito lucro, que você comprou lá embaixo, é porque já é um sinal de correção. Entendeu? Então tem que ficar ligado no Jornal Nacional. Olha só. Aqui, Sim, rapaz, isso aí já aconteceu 2 vezes. Tá. Ele pode dar até aquela subidinha, entendeu? Aquele respiro, mas você pode ter certeza que depois ele vai cair igual o jaca do pé. Você pode falar o quê? Você fala o quê? Se fechasse um candle aqui embaixo assim, ou... Isso, mas que as médias ainda tivessem apontado para cima. Cara, mas se ele tivesse feito isso aqui, muito provavelmente, ó, a média de 9 ia cruzar com a de 21. A de 21 ia continuar apontando para cima. Fato. Sim, agora, se esse candle... arriscado, o quê? Cara, eu não faria uma entrada porque seria um trade muito curto. Não faria sentido para mim fazer esse trade. Eu não falo nem o alvo, eu estou falando mais entendeu? Você teria que esperar a média inclinar realmente. Sim, você não tem nem espaço aqui para ficar esperando. É só essa questão. Conforme citado anteriormente, deve-se utilizar as retrações de Fibonacci preferencialmente a favor da tendência, ou quando perceber que o movimento foi muito forte e impulsivo e na sequência iniciou um deslocamento contrário, demonstrando menos força ou pressão, gerando a expectativa de que a direção do impulso prévio possa prevalecer. Ou seja, né, quando a gente tem uma tendência assim estruturada, é muito simples, né? A tendência de alta, vamos puxar no movimento de alta. Mas vamos supor que o mercado está vindo aqui, ó, consolidado, né? E aí, de repente, ó, eu tenho aqui uma região de topo, né, de fundo, região de suporte e resistência, e de repente o mercado faz um movimento forte, impulsivo, e começa a entrar numa queda aqui, ó, mas a gente vê que esse movimento corretivo, ele demonstra pouca força. Eu já posso aplicar uma retração de Fibo nesse movimento aqui, ó. Mesmo no meio do pregão. Independente do momento do pregão. Eu tô vendo, o importante é o que eu estou vendo aqui, ó. Eu estou vendo o preço quebrar uma estrutura com movimento forte e impulsivo e estou vendo ele retornar demonstrando pouca força. Para quê? A expectativa é de quê? De continuidade. Porque se houve força, agressão suficiente, né, para gerar a quebra dessa estrutura e o início desse movimento forte e alta, e de repente o mercado começa a recuar demonstrando pouca força, significa que há um domínio comprador nesse momento. Mas mesmo sem ele testar, sem fazer um pullback, você acredita que é... O pullback é uma coisa, a retração de Fibo é outra. Eu posso usar isso como confluência. Eu vou aplicar o Fibonacci e eu aplicando a Fibonacci ali, por exemplo, a região do pullback ele pode confluir com 50%. Entendeu? Você complementa, né? É, complementa. Porque são estudos diferentes. Eu posso usar isso como confluência. Você usa muito? O quê? Fibonacci? Sempre. Cara, o tempo inteiro que eu estou estudando, se o mercado me possibilitar aplicar uma ferramenta, seja ela qual for, eu vou aplicar. Entendeu? Tipo, o mercado montou o pivô de baixa. Guilherme, o preço vai aonde? Eu vou olhar Price Act, o próximo fundo é na região tal. Vou aplicar uma Fibonacci, vou aplicar uma projeção e vou validar se todas elas estão me indicando o mesmo preço. Entendeu? Eu não me prendo a uma análise. O que eu puder ir aplicando para ir masterizando e avaliando confluência,
Porque quanto mais fatores confluenciarem e me indicarem a mesma coisa, mais certeza eu tenho do que o preço vai fazer. Entendeu? Porque a maioria das pessoas faz o quê? Tem muita ferramenta para ser utilizada. Tem muita gente que se... fala assim, pô, não, tem muita gente que... agora porque ela deu uma pernada muito forte como hoje. Sim, não, mas aí quando o mercado deu uma pernada muito forte, o que acontece? Não significa que você não possa aplicar uma retração ou uma projeção. Não, sim, é o que eu estou falando. Tipo assim, seria mais utilizado nesse momento, entendeu? Não, às vezes tem um momento... Retração de Fibonacci ela pode ser aplicada no movimento de pequena amplitude, grande amplitude. A gente falou aqui de forma superficial sobre cada uma delas, agora a gente vai abordar cada uma delas de forma mais sólida. Conforme citado na aula anterior, a retração de 61.8 não costuma ser respeitada com tanta frequência. Por isso se faz necessário ter mais cautela para considerar operações com base neste nível de Fibonacci. Em geral, um gatilho de entrada nessa região deve obrigatoriamente demonstrar muita força e convicção, além de confluências, gerando mais segurança numa tomada de decisão nessa região, né, sobre a tendência vigente. Então, a gente pode ver aqui nessa imagem que o preço chegou lá na retração de 61.8, e deixou aqui o quê? Quem sabe qual é o nome desse padrão aqui? Vou fingir que eu não lembro. Isso aí... Esse aí é um padrão de continuidade. Esses três candles aqui, ó. Tem os dois ali, é uma torre gêmea. Aqui é uma torre gêmea, mas esses três candles aqui. Esse aí está defendendo uma região. É uma estrela da manhã, né? Aqui eu tenho uma estrela da manhã, ou seja, mesmo que esse candle comprador aqui, que confirma a estrela da manhã, tivesse um volume alto, eu não compraria nele. Por quê? Porque eu tenho as médias por cima do preço já virando para baixo. É isso que eu estava tentando dizer. Se eu tenho a ciência de que 61.8 não é uma região que costuma ser respeitada com tanta frequência em movimentos corretivos, eu tenho que ter confluências que favoreçam, não que contrariem. Aqui, por mais que eu tenha um padrão de candle bonito, como ele está abaixo das médias, eu não faria uma compra. Se eu tivesse comprado, o que aconteceu? Logo o preço virou e começou a cair. Foi lá buscar retrações mais baixas, tá vendo? Então, sempre que a gente for avaliar uma entrada numa região de 61.8, eu preciso ter confluências que favoreçam uma retomada a partir dali. Tá? E as médias, no caso, estarem por cima do preço não é algo favorável. Nesse exemplo aqui, observe que há vários aspectos que confirmariam uma expectativa de continuidade, né, no movimento altista. Temos o apoio de fundo duplo, médias móveis ascendentes e um candle gatilho de convicto. Nessa imagem a ideia é mostrar múltiplos fatores apoiando a sua tomada de decisão. Aqui, né, o preço ele abriu com gap de alta aqui acima das médias, deixou aqui, né, esse fundo, voltou para testar esse fundo, eu tinha aqui as médias por baixo do preço, né? Então se eu aplicar aqui, por exemplo, uma Fibonacci desse movimento aqui, puxando aqui, da mínima até esse topo, eu tenho um fundo duplo aqui na região de 61.8 com as médias ancoradas por baixo do preço. Aqui eu tenho um cenário favorável para me comprar. Quando o preço rejeita um movimento corretivo na região de 61.8 e dá início a um novo impulso, sendo capaz de ultrapassar um nível de 100%, podemos interpretar que a força dominante está exercendo amplo domínio naquele cenário. Então pode-se cogitar buscar por alvos mais ousados caso esteja executada uma entrada, pois a tendência é forte e o alvo de 161% se torna viável. Ou seja, se eu tenho aqui, aqui está exatamente a Fibonacci na imagem que a gente viu ali atrás, aplicou-se uma Fibonacci, né, da mínima até o topo, tá vendo, o preço abriu aqui em cima e deixou um fundo aqui, o preço voltou para testar esse fundo de novo, eu tenho um fundo duplo, amparado pela região de 61.8. Lá eu tinha as médias, né, as médias estavam por baixo do preço, tá vendo? Então eu tinha aqui um fundo duplo, né, com candle de convicção, mostrando muita rejeição na zona de 61.8, com as médias por baixo do preço. Quando o preço, a gente sabe que, né, como a gente falou ali, a região de 61.8 ela só segura o preço em tendências muito fortes. Se
se o preço foi capaz de segurar na região de 61,8, eu já sei que essa tendência é forte. Se ele for capaz de iniciar um deslocamento direcional e romper imediatamente a região de 100%, nós temos grande probabilidade de que o preço vai buscar 161. Mas a entrada é conservadora. Então se ele... Hã? A entrada é conservadora. A entrada, eu não preciso esperar 100%. O meu gatilho de entrada é no 61,8. Por quê? Porque aqui eu tinha um fundo duplo, convicção compradora ancorado pelas médias. Eu não preciso esperar romper 100% para me entrar. O meu gatilho de entrada não é embasado na Fibonacci, é embasado na ação do preço. Mas aí, nesse caso que você falou, se respeitou 61 é porque tem uma tendência forte aí, né? Sinal que a tendência é forte. Se a gente analisar o gráfico anterior e ver que tem a média de 9 está praticamente uma LTA, é mais... A média de 9 ela não está praticamente uma LTA, mas ela está por baixo do preço. Não nesse caso, num outro cenário hipotético. Vamos supor que a gente está analisando, aí o cenário hipotético cara, o mercado está em super tendência, a média de 9 está praticamente... A gente poderia ter uma média de 9 aqui, né, amparando aqui esse movimento, sim. Aí seria mais uma confluência. Seria mais uma confluência, poderia ser uma VWAP, enfim, uma média de 20 horas. Mas nesse desenho aí, ela não estaria falando pra cima, não. Aí quando ela bateu no 61. Depende do tempo gráfico. Esse movimento corretivo aqui poderia ser um retorno na média de 9, dependendo do tempo gráfico. Mas a super tendência aí, se tivesse, não seria legal analisar no gráfico 2? Cara, não é que seria legal, você vai ver mais rotineiramente super tendências em gráfico de 2 minutos, é o mais comum. Mas vai acontecer de você ver em 5, em 4 horas, em 1 hora, acontece. Sem gatilhos fortes, o índice, por exemplo, se a gente jogar lá em 240 minutos, ele está numa super tendência no quadro gráfico de 4 horas. Mas a esse super tendência no gráfico de 4 horas. Mas esse tempo gráfico, ele é padrão também para os operadores? Eles usam bastante? 4 horas a gente vai aprender a usar para estudo do pré-mercado, né? A gente opera no curto prazo, mas não significa que a gente não faça estudos em gráficos maiores para compreender o que esperar do pregão no dia seguinte. Na aula passada você comentou a respeito de uma média de 50 que outros alunos costumam... Então, eu não uso, mas alguns alunos meus usam. Foi alguma vez que você ensinou a usar ela ou não? Eu já trabalhei com a média de 50, mas eu não vi muito sentido em ficar usando ela, porque eu uso o tempo gráfico de 15 minutos aberto para mim simultaneamente também. Entendeu? Então, tipo assim, a média de 50 no gráfico de 5 minutos nada mais é do que a média de 21 no gráfico de 15, o gráfico âncora. Como eu já tenho esse gráfico aberto, entendeu? Então, para quem não tem outros monitores... para quem não tem outros monitores é até interessante. Sem gatilhos fortes. Quando não há um gatilho forte de entrada convicto com apoio de outros fatores na região de 61,8, evite realizar entradas nessa retração. Prefira aguardar por uma melhor definição do cenário, cogitando uma possível operação caso o preço realize oportunidades nas retrações seguintes, ou que seja capaz de passar, né, a retração de 100%. Ou seja, né? Só um minutinho, gente. Bom, então se o preço chega na retração de 61,8 e ele não me traz ali cenários claros, como a gente viu lá naquele primeiro cenário lá onde as médias estavam por cima do preço, eu não faço entrada, tá? Mesmo que deixe um cenário, um candle bonito de compra ali, se eu não tenho fatores que favoreçam uma retomada a partir dali, se as médias estão por cima do preço, por exemplo, como a gente viu lá, eu não vou fazer uma entrada. Ou eu vou esperar ele vir buscar retrações mais abaixo, ou eu vou buscar oportunidades aqui em cima após o rompimento de 100%. Por quê? Porque ele não me apresentou cenário claro aqui embaixo. Deixa eu fazer uma pergunta. Sim.
você tem um cenário que em 2 minutos está te mostrando uma boa entrada, mas em 5, em 15, as médias estão por trás do preço. Vamos supor que no 2 minutos as médias estão por baixo, mas eu olho no 5, ele está de cara para a média de 21, eu não vou entrar. Tipo assim, vamos dizer que fosse uma compra, né? Em 2 minutos ela está bem acima, está dando um gatilho bom de entrada de volume. Mas eu olho no 5 minutos, ela está por cima do candle. A média está perto do preço. Está por eu não cima entro. ainda. E de 15 minutos está por cima ainda. Não. Tem que estar confluindo. Não, porque o 2 minutos está indicando subida, mas o 5 minutos é um gráfico operacional, 15 minutos é um gráfico relevante, 2 minutos é um gráfico, não é um gráfico relevante. É tipo uma antecipação que você quer 2 minutos eu posso validar a entrada se for a favor do 15 e do 5. Contra não. A não ser que o preço esteja muito longe das médias, eu quero operar aquele movimento de correção. Entendeu? Se o preço estiver muito longe da média, tipo assim, vamos supor que eu estou vendo aqui, ó, o preço está aqui em cima e formou um padrão de volta, né? No 2 minutos, rompeu as médias. E aí quando eu olho lá nos 5 minutos e no 15 minutos, pô, as médias estão aqui embaixo, está muito longe do preço, eu quero operar esse movimento corretivo. Beleza. Agora, se nos 5 minutos a média está aqui já perto do preço, aí eu não faço nada. Tem que esperar ela passar. Tem que esperar romper. Nesse caso aí, eu entendi. Só complementando aí uma dúvida também. Se tiver palito. Se tiver palito, aí é outra parada, é o seguinte, deixa eu tentar explicar. Ele falou sobre essa coisa de ancorar aí na média e tal. Assim, de uma forma geral, uma média de 21 é uma referência para o gráfico que você está operando, pelo que eu li lá. Eu sei que o seu gatilho é pelo preço, não é por retração, por nada. Mas se tiver, por exemplo, o preço favorecendo, mas vamos dizer que não está tão favorável assim, a sua referência é sempre o apoio da de 21, é mais o apoio da de 21 ou mais o apoio da de 9? Cara, a média de 9 ela é uma referência relevante somente em tendências fortes, supertendência. No caso, quando não existe uma supertendência, ela não é uma referência relevante. Tá? A média de 21, ela vai ser sempre uma referência em qualquer tempo gráfico, em qualquer tendência. Entendeu? Em qualquer tendência. Então, é fato que toda e qualquer operação que eu realize com um preço iniciando um impulso a partir da média de 21, sempre eu vou ter um risco muito mais reduzido de tomar um stop nesse trade. Então, tirando o cenário, tirando a supertendência, vamos supor que não está numa supertendência, o apoio está muito mais na de 21 do que na de 9. Sim, sem dúvida. A 9 só em supertendência. Mas que tanto vai facilitar também se ela estiver apontada para o mesmo lugar. Cara, nesse caso, no caso é o realinhamento das duas, né? O melhor cenário que a gente pode extrair do preço é quando o preço inicia um impulso, realinha de 9 e a de 21 juntinho ali, começa a apontar na mesma direção. Mas existe o risco de... Porque a média de 9 é uma média, ela pode quebrar, ela pode inclinar com mais facilidade. Mas existe o risco da média de 21 estar numa direção e você usar ela porque não está na supertendência, e a média de 9 dá aquela cruzada, dá aquela quebrada, pode acontecer esse cenário? Pode. Não entendi a sua dúvida. Tem como botar lá no pente? Por favor. Fala aí. Então, aí desenha uma de 21 aí. O preço subindo? E subindo, 21. Tá. Aqui tá de 9 e aqui tá de 21. Tá. 9 e 21, ok. 21, ela não quebrou, ela está indo em tendência de alta. Entrou em processo de correção. Entrou em processo de correção. Cara, a de 9, provavelmente ela já vai. A de 9 ela provavelmente vai estar trabalhando aqui. Isso aí. A de 21 está segurando. Se não estou na supertendência, eu posso usar como apoio se tiver. Então, olha só. Eu já vou ter aqui uma linha de correção. Sim. Aí, suponhamos que quando o preço chega aqui perto da 21, entra um candle comprador demonstrando força. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? A média de 21, ela vai estar aqui, virada para cima.
Tá? Sim. E a média de 9, o que vai acontecer? Ele vai puxar ela para cima também. Sim. Esse aqui é o melhor cenário que eu posso extrair de um trade. Por quê? Porque eu tenho o preço ancorado pela 9 e pela 21, iniciando um novo impulso. Porque pensando assim, eu acho mais fácil quando você for analisar um gráfico, alguma coisa. Porque você pensa, se você descartar a super tendência, a referência é 21. Sim, a média de 9 só é referência em super tendência. Bom, então voltando aqui à aula. Se eu não tenho um gatilho forte com outros fatores confluenciando na região de 61.8 que favoreçam, ou eu espero ele buscar retrações mais baixas, ou eu espero ele romper 100% lá em cima, como nessa imagem aqui, ó. Nesse exemplo aqui, confirmo que foi mostrado na página anterior em exemplo prático. Com candles e médias móveis, veja que o preço segurou na retração de 61.8, mas em nenhum momento deixou ali um gatilho forte, pois estava abaixo das médias e sem confluências. Em seguida, houve uma oportunidade na entrada do rompimento e pullback. Eu vejo que aqui, ó, o preço estava abaixo das médias, né? Entrou aqui um candle de convicção compradora, mas eu não compraria nele, por quê? Porque as médias estão por cima do preço. Mas aqui em cima houve um candle, ó, de força compradora, né? Engatilhando os médios para cima de novo. Seria um gatilho de entrada no rompimento. Vamos supor, Guilherme, eu não entraria porque o stop ficou muito caro. Beleza. E em seguida ele deixou uma entrada ainda mais bonita, que foi o quê? Foi um pullback ancorado também pelas médias móveis e um engolfo de alta. Então, por isso que eu falei que o pulo do gato, Palito, o candle está na frente das médias. Sempre ele está a favor das médias, né? Um candle de convicção sempre a favor das médias. Ficar ligado no Palito. Possíveis confluências que podem favorecer a região de 61.8%. Médias móveis, fundos duplos, topos duplos, né? Se for uma retração de movimento de baixa. Suportes e resistências rompidos, né? Configurando ali uma inversão de polaridades, linhas de tendência. Follow-up. Acima listei alguns dos fatores que podem apoiar a sua interpretação de oportunidades ao se aproximar da retração de 61.8. Lembre-se que o gatilho de entrada deve sempre ser um candlestick que demonstre pressão, preferencialmente acompanhado de alto volume. Então, ciente de que 61.8 não é uma região que é respeitada com tanta frequência, apenas em tendências muito fortes, o ideal é que eu busque sempre fatores que apoiem uma entrada nessa região, nunca que tragam um cenário negativo. No volume, se ela fechar em cima da média... Tem que ser acima. Fechar igual, não, tem que ser acima da média para considerar alto. Pode ser um pouquinho, mas é acima. Tem que ser acima. Um pouquinho, mas tem que ser acima. Não pode ser em cima, tem que ser acima. Seja dinâmico. Nessa imagem aqui, nesse exemplo, né? Repare que o preço segurou em 61.8, porém havia uma forte resistência logo acima. Nesse tipo de cenário, você não deve realizar uma entrada, pois é nítido que é uma barreira importante pela frente que pode frustrar uma tentativa do movimento. Exatamente como ocorreu nesse cenário. A importância da gente olhar a floresta, né? Ó, fez um movimento forte de alta, aí o bonitão vai lá, me puxa uma retração desse movimento aqui, mas olha para trás quantas vezes o preço tinha segurado nessa região, a puta resistência que tinha aqui. Então não faria sentido eu entrar numa compra aqui, né? Querendo levar esse trade adiante, a não ser que, vamos supor que, pode haver um rompimento. Eu vou entrar aqui ciente de que se o preço bater aqui e voltar a cair, eu tenho que sair ali do preço, ali do trade. Ou eu faço uma parcial, defendo o trade, ou bateu ali e voltou, sai fora. Tem que fazer uma parcial para fazer não, ou aqui, ó, por exemplo, ó, vamos supor, agora o cara não pode ficar naquela, né, vou tentar, vou esperar, não, ó, vamos supor, aqui largou um padrão Twin Towers, comprei, o preço foi lá, largou um candle de indecisão, rompeu esse candle de indecisão para baixo, sai fora, filho. Porque se ele chega numa região de resistência, larga 2 candles de indecisão e aí o preço vem e rompe a mínima desse candle de indecisão, ele vai voltar. Aí tu entra vendido. Se o cara ser muito otimista, o cara faz o Aí não, se o cara for muito otimista, o cara vai deixar voltar, o preço vai voltar no 0 a 0. Mas pelo menos fez a parcial lá. Não, se o cara fez parcial, tá tudo bem. Hoje mesmo eu fiz parcial no trade, fiquei naquela de otimismo. Ele vai. Ele voltou e me tirou com 30 conto. Eu cheguei a ver 100 e pouco, voltou e me tirou com 30 conto. Retração de 50%. O nível de 38.2 e 61.8 são os níveis obtidos através da manipulação da sequência original da Fibonacci.
Já o nível de 50% ele foi adicionado artificialmente, sendo um número que não possui nenhuma relação direta com Fibonacci, mas a sua utilização se mostra muito eficiente e faz total sentido compor o indicador desta forma, ou seja, é uma retração, a retração de 50% é uma retração que não faz parte da sequência de números de Fibonacci, mas o preço costuma respeitar essa região com frequência, então faz sentido utilizar essa região de 50%. Para que o nível de 61,8 seja respeitado, é necessário que a força dominante sobre a tendência seja muito forte e convicta, rejeitando rapidamente qualquer tentativa, qualquer movimento contrário a essa região. O nível de 50% ele permite que o preço realize correções um pouco mais agudas e acentuadas, abrindo possibilidades para tendências mais duráveis e com ondas mais bem definidas. Como mencionamos anteriormente, essa região é uma região onde ocorrem brigas pelo preço. Então é normal e natural que ocorram breves lateralizações e acúmulos do preço nessa região, formando inclusive às vezes padrões de retomada, né, que sinalizam ali a retomada do movimento vigente, como aqui a gente vê que o preço ele chegou em 50%, né, ó, voltou, fez um fundo duplo para depois subir. A retração de 50% é uma região que costuma frequentemente segurar o preço costuma frequentemente retomar as tendências a partir dessa região, porém é uma região que o preço ele não vai rejeitar com tanto imediatismo quanto o correto é respeitar a região de 61. 61,8 é uma região que ele só vai ser respeitado quando a tendência é muito forte. Então é comum que o preço chegue a 61,8 e ele imediatamente já receba ali um impacto, né, naquela região de imediato. 50% não. A tendência, quando corrige 50%, a tendência é considerada forte, é considerada saudável, mas a rejeição dessa região não é tão imediata. Muito pelo contrário, essa região costuma haver uma briga pelo preço nessa região. Porque ela pode ficar testando algumas vezes. Sim, exatamente. Montar ali um padrão, uma estrutura de fundo duplo, fundo triplo, ombro, cabeça, ombro. E pode acontecer de lateralizar também nos 50? Pode acontecer de lateralizar. Perdão. Se for aplicado a Fibonacci num movimento de pequena amplitude, pode acontecer do preço chegar ali e montar 1, 2, 3 candles de indecisão. Mas aí não teria nenhum problema que você vai esperar a estrutura para você fazer a operação. Sim. Mas eu já vejo que o quê? Que o preço chegou em 50% porque mostrou perda de força, né? Também ele não é um alvo, né? Ele é uma questão de ele não é gatilho. Exatamente. Então, grande parte das retomadas de tendência de movimentos ocorre a partir do nível de 50%, representando uma zona de interesse bastante relevante que pode ser grande aliada do trader na identificação de boas oportunidades, quando o cenário é favorável e acompanha outros fatores que o fortalecem. Olha esses três movimentos. Eu tenho uma grande estrutura de alta e foi aplicada uma retração de FIBO no movimento 1, no movimento 2 e no movimento 3. Olha como no movimento 2, a gente repara que o preço ele segurou em 50%, que era exatamente a região de topo anterior. Ou seja, eu tinha aqui uma confluência de quê? De 50% de Fibonacci, né? E junto na mesma região de topo anterior, confluenciando ali como que uma inversão de polaridade. Essa retração aqui de 50% era mais relevante ainda, porque olha quantas vezes o preço segurou aqui atrás de 50%. Se era uma resistência muito importante lá atrás, agora é um suporte muito importante aqui na frente, tornando 50% aqui ainda mais relevante. Tá vendo? Olha quantas vezes segurou aqui atrás de 50%, ó. Então aquilo que você falou lá nas aulas anteriores, então você vai traçar essa retração sempre que o movimento, sempre que... Aqui, ó, iniciou um impulso aqui, ó, pum. Sempre que o movimento começou, sempre que o movimento virar. Tem que estruturar uma volta, né? Voltar. Isso aí. Ou ele vai lateralizar e vai perder fundo, ou ele vai montar um pivô de baixo e vai começar a descer. Né? Porque, por exemplo, eu posso ter vários tipos, ó. Vamos supor, eu posso ter um movimento forte de alta e o mercado lateralizar. Aqui eu não tenho como aplicar Fibonacci, porque não existe correção ainda. Né? Agora, vamos supor que o preço, perde esse fundo. Ele vai iniciar uma correção mais acentuada. Eu posso aplicar Fibonacci desse movimento. Mas vamos supor que aqui na frente eu tive outro movimento. Aí, ó, montou um pivô de baixo e perdeu o fundo. Aqui eu tive a confirmação da correção. Vou aplicar uma Fibonacci. Você coloca um suporte, uma resistência relevante, é sempre quando
sempre quando tem um impedimento dele dar continuidade, sempre naquela volta. Como é que você fala? O que? Reversão? Não, você costuma falar que uma região Quando o preço está numa tendência, alcança uma região relevante de resistência. e ele volta, você tem uma palavra que você usa aí. Que ele volta, Que retração, Não. correção. Por exemplo, ele subiu, tocou lá e desceu. Aham. Sempre que ele muda a direção, né? Mudança de característica do preço. Mais ou menos isso aí, entendeu? Sempre que a gente tem uma mudança de característica Você do fala preço, assim, né, que é uma sempre reversão. marca um suporte, uma resistência quando relevante, Aham. quando aquele suporte ele consegue mudar a tendência do mercado. Sim, a resistência Então a fibra de retração é mais ou menos a mesma coisa. é mais ou menos a mesma coisa. Não é São isso? regiões de suporte e resistência relevante. Subiu. Meu irmão, deu aquela descida, você já pode fazer Já, uma rotação. exatamente. E é a região onde vai entrar na fase 3 de correção da teoria de Dow. Lembra das correções, das fases da tendência de alta, fase das tendências da correção? Deixa eu ver se eu consigo. Para uma possível entrada numa retração, numa correção em 50% que seja considerada, aqui a gente vê que eu apliquei uma correção de Fibonacci no movimento de pequena amplitude, E aí, para que seja considerada uma entrada na retração, numa correção em 50%, é desejável que esteja diminuído o volume no movimento corretivo e que esteja alto no volume, no candle que gera o gatilho. Também é interessante que o movimento prévio demonstre ser mais convicto que a correção, apoiando a expectativa de continuidade. Ou seja, eu vi que o preço subiu com volume alto e começou a corrigir com volume baixo. Se o preço subiu com volume alto e começou a corrigir com volume baixo, a expectativa é de continuidade, que o preço logo faça uma correção e volte a subir. Então, a partir do momento que eu tenho, nesse movimento corretivo, uma queda do volume, e quando o preço chega em 50%, ele deixa um candle de convicção ou rejeição nessa região, com um volume acima da média, esse candle já pode ser um gatilho para mim, desde que essa retração seja aplicada no movimento de pequena amplitude. Afinal de contas, no movimento de grande amplitude, eu não vou me basear num trade por um candle, e sim por uma estrutura. Você Guilherme, entra em algum trade se todas essas confluências estiverem de acordo, mas se a média estiver inclinada para baixo, nesse caso? Por cima do preço, não. Só se o candle fechar acima da média. É o pulo do gato. Só se o candle fechar acima da média, abaixo da média, contra a média, eu nunca entro. É isso que eu tô falando. Pode ter todas as confluências do volume pra cacete aí. Pode. Se a média estiver aqui, pode ser só um engana-trouxa. Ué. Já te falei, pulo do gato. Retração de grandes movimentos. Aqui eu puxei uma retração de fibra de um grande movimento. A gente já vê aqui que isso aqui são pelo menos 3 pregões. Tem um gap de abertura aqui e um gap de abertura aqui. Eu acabei de mostrar para vocês uma retração de pequena amplitude. Agora eu vou falar aqui de uma retração de grande amplitude, porque a retração de fibo, ela pode ser aplicada de um movimento grande como de um movimento pequeno. Por exemplo, o próprio índice aqui, se eu aumentar aqui, cadê? Porque está aqui 240, deixa eu botar aqui no 15 minutos de novo. O próprio índice aqui, esse daqui, é um grande pivô de alta, que começou daqui, funcionou, corrigiu, subiu. Se ele perder esse fundo aqui, eu posso aplicar uma Fibonacci todo esse movimento aqui? Posso aplicar uma Fibonacci todo esse movimento. É uma Fibonacci de grande amplitude. Mas da marcação de região que você faz uso dela também não? O uso também. Quando eu vou marcar as regiões, eu aplico ela também, para avaliar a confluência. Às vezes o 38%, 50% está competindo com a região de price action que é relevante também. Tá. Entendeu? Você não manda todo dia, você também manda para dar uma confluência? Sim. Vamos supor que, por exemplo, vamos supor que o índice desce aqui, e rompe esse canal de alta e mete um pivô de baixa. Eu posso aplicar uma Fibonacci de todo esse movimento aqui, Então 61, 50 e Exatamente. E aí quando chegar lá na região, aí você imagina, é uma Fibonacci de um movimento gigante, aplicar uma Fibonacci aqui de um movimento gigante. Aí,
Chegou lá em 50%, deixou um candle comprador de força aqui, lá em 5 minutos. Eu vou comprar só por causa disso? Não, por quê? Porque um candle comprador ali nos 5 minutos de uma retração de Fibonacci gigante, de um movimento de não sei quantos mil pontos, não é nada. Só que é um movimento de 16 mil pontos. Nessa retração aí, o que você colocaria como suporte seria 61,38? E deixava 50 de fora? Não, todos eles são suporte relevante. Todos eles são suporte relevante. Então imagina que o preço chega aqui em 50%, e aí monta um pivôzinho de alta. Eu já vou ficar alerta. Porque o preço pode começar a subir. Eu vou aplicar uma linha de correção aqui, ó. Tudo é estrutura. É isso aí, eu vou aplicar uma linha de correção. Se ele romper essa linha de correção com força, ele pode voltar aqui em cima de novo. Anterior, quando você leu lá, falou que a 50% foi colocada manualmente. Foi colocado artificialmente, mas é relevante. É relevante. Tanto é que eu falei ali que a maioria das tendências são retomadas a partir de 50%. Entendi. E outra coisa, o indicador lá, mexe alguma coisa ou é o padrão dele? Na retração. O que tem retração? Você configura alguma coisa ou é padrão? Não, o padrão são essas regiões aí, 50, 38 mil. Para puxar o Fibonacci. Não, já é padrão, a gente só vai usar. Só que, tipo assim, quem está sem a minha configuração da plataforma vai ter que ir lá na plataforma configurar. Porque quando vocês aplicarem, por exemplo, quando vocês vierem aqui aplicar a Fibonacci, pode ser que não venha com essas configurações, 50, 61, 88. Aí vocês têm que clicar em cima aqui, ó. Vem propriedade, ele tem que ir em níveis aqui, ó, e adicionar os níveis, ó, tá vendo? 0%, 38%. Aos níveis que não estiverem fora disso aqui, vocês vêm aqui, clicam em cima e remove, tá vendo? 161 que usa para alguma coisa? Hã? 161? 161 é alvo. Aí já é o outro. Ó. Não, é o outro. É porque a retração de Fibonacci ela dá 161 como alvo. Lembra que eu falei lá? Se o preço corrigir em 61% e for capaz de subir imediatamente rompendo 100%, ele vai buscar 161. A retração de Fibonacci ela dá um único alvo, que é o 161. Mas ele só é almejável para a gente quando o preço corrige em 61,8. Bom, aplicando uma retração de Fibonacci a um movimento de grande amplitude, assim como para qualquer outra retração, também podemos utilizá-la tendo como referência movimentos grandes. Porém, para considerar uma entrada nesses casos, devemos ser ainda mais rigorosos, exigindo confluência de fatores mais relevantes. Abaixo, por exemplo, temos uma média de 200 períodos antiga, né, que a gente pode ver que foi rompida, virou para cima, apoiando ali a característica altista. Nesse tipo de cenário pode ser uma boa ideia considerar um nível de 100% um grande potencial alvo. Eu apliquei aqui uma retração de fibra de um movimento enorme, né, gente? São 3 pregões. Veja que lá em cima o preço perdeu o fundo, abrindo com gap de força baixista e veio buscar 50%, que, repare, 50% eu tinha uma média de 200 ascendente e tinha uma região extremamente relevante de resistência que foi rompida aqui atrás, configurando o quê? Uma inversão de polaridade. Ou seja, se era uma região de resistência relevante, agora é um suporte relevante. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho um preço corrigindo em 50%. Isso aí, num reteste da média de 200, com uma inversão de polaridade. Isso daqui, ó, nada mais é do que um pullback no rompimento desses topos aqui, ó. Né? Então, se eu entro num trade aqui embaixo, amparado por esses fatores, qual o objetivo do preço? Vim aqui buscar 100% de novo. 100% ali você sairia total ou fazer uma parcial? Aí depende de como o preço chegou lá e depende do tamanho do movimento, né? Vamos supor que isso aqui é um índice. Vamos supor que eu entrei aqui embaixo comprado, ele subiu, 1.800 pontos. Dificilmente ele vai romper aquilo lá em cima, né? Não, tudo bem. Eu estou falando pela estrutura anterior, você sairia por causa daquele topo lá, não? Sim, eu venho buscar topos relevantes, o movimento é muito grande. Agora, se fosse um movimento menor e o preço demonstrasse força, poderia continuar passando. Mas no caso aqui é um movimento de grande amplitude, né? Um deslocamento grande. Exatamente. No caso aí, ele só respeitou no 50 por causa desse palitão aí. Não, ele não respeitou esse 50% por causa do palitão, ele respeitou esse 50% porque esse 50% tinha uma média de 200, tinha uma inversão de polaridade, era a região de pullback. E aí o candle, o palitão ali, o picolezão com palitão grande,
foi a confirmação de que houve uma rejeição muito grande ali, gerando um gatilho, uma oportunidade de entrada. Mais uma confluência. Isso aí. No caso, o pavio grande, muito grande ali para baixo, mostrou que houve uma entrada de pressão muito grande compradora naquela região. Segurando. Em retrações de movimentos menores, ou seja, movimentos de pequena amplitude, em geral não devemos nos preocupar tanto com o nível de 100%, a não ser que ele tenha múltiplos toques, né, rejeitados em movimentos anteriores, representando ser uma barreira relevante. Quando não há nenhum suporte à resistência pela frente relevante, tá, podemos considerar buscar alvos mais ousados. Então, tipo assim, quando a gente aplica uma retração de Fibonacci a favor da tendência em um movimento de pequena amplitude, 100% não é uma região relevante, tá, gente? A não ser que anteriormente você tenha tido ali, ou esteja passando uma LTB aqui na frente, ou esteja passando uma média de 200, aí, é claro, eu preciso ter em consideração que o preço pode não passar dessa região. Agora, se não tiver nenhuma barreira relevante pela frente, em uma retração de um movimento de pequena amplitude, 100% é irrelevante, tá? É muito detalhe, é muita informação na aula de Fibonacci, muito detalhe. Não, mas é tranquilo. Não, é tranquilo, mas tem que ficar revisando. É porque se você colocar na sua mente que a retração de Fibonacci é suporte e resistência, você consegue absorver melhor, entendeu? Sim, sim, mas aí tem essas questões, cada uma tem uma relevância. Não, sim, aí fica mais tranquilo. Uma validação, pequena e grande amplitude. Você sabe que não é alvo e tal. Sim. Entendeu? Não, pode ser alvo contra a tendência, né? Se você estiver operando a correção. Em retração obtida através das proporções originais dos números de Fibonacci, da sequência de Fibonacci, né? 38.2 pode ser considerado o nível mais importante, pois ele costuma atuar como a última linha de defesa de movimentos. Caso esse nível seja ultrapassado com convicção e força, há uma grande probabilidade de que haja um retorno até 0%, como eu falei lá na frente, né? É a última retração para que seja considerado uma correção saudável. Se o preço romper essa região, já sinaliza que o quê? Que a tendência está perdendo força. Se ele romper com força, no caso aqui é um movimento corretivo de uma tendência de alta, né? Então, se houver um rompimento com força vendedora, a probabilidade de que o preço devolva todo o movimento. Esquece o esquerdo para frente ali. Uhum. O esquerdo que está ali no 50%. Aquele, como se fosse um doji ali. Uhum. Esse Vou... aqui? Hã? Esse aqui? O não, último? de cá dentro, logo no início. Esse aqui? Pra cá. Onde? Aqui atrás? É, atrás, vai mais. Esse aí, eu já poderia fracionar ali uma Fibonacci, não podia? Nessa subida? Nessa subida aqui? É. Não, aqui ó. Nessa aqui, subida aqui primeira? O mercado está aqui ao vivo aqui agora e está colocando esse aqui. Aham. Eu já podia fracionar uma FIBO aqui já, né? Já, mas ele aqui provavelmente figurou em 61, né? Não, é só para... Não, sim. Aí seria uma retração de um movimento de pequena amplitude, né? Essa eu puxaria daqui de baixo até aqui em cima. Porque isso aqui foi uma correção, sim. Poderia, né? Sim. Agora é interessante isso aqui, ó, porque existe um comportamento natural do mercado que, né, vamos supor, que nem você falou ali, o preço subiu, né? E aí fez uma descidinha. Guilherme, eu poderia aplicar uma Fibonacci já naquele primeiro movimento aqui? Poderia. A gente repara o quê? Que naquele movimento ali, ele muito provavelmente segurou em 61.8, porque foi um movimento pequeno. Não, eu sei, deixa eu só concluir aqui. E aí o que ele fez? Ele segurou em 61.8 e fez uma segunda perna, né? Ó, olha só. Tá vendo? Ó, impulso, correção, impulso. Ou seja, e repare que as duas pernas têm o mesmo tamanho proporcional, tá vendo? Isso aqui é o que eu falo assim, vocês vão me ouvir às vezes usar o termo assim, o mercado concluiu um pivô. Concluiu um pivô por quê? Porque ele fez o movimento A, movimento B e movimento C. Ele fez as duas pernas de impulsão, então ele tem um pivô completo. É comum, é um comportamento muito comum do mercado, ele iniciar um processo de correção toda vez que ele conclui um pivô. Ou seja, a partir do momento que ele fez o movimento A, movimento B e o movimento C, ele concluiu um pivô. Então, é comum que o mercado inicie, tá? Espera aí, ó, deixa eu fazer aqui.
é comum que o mercado inicie um processo de correção de todo esse movimento. Então eu posso aplicar uma Fibonacci de todo esse movimento. Tá, beleza. Depois, eu tô falando ao vivo, você ia colocar uma linha de correção ali e volta lá no gráfico. Opa. Aí, você poderia colocar uma linha de correção. Uma linha de correção aqui. E na subida isso aqui. E já seria outro gatilho de compra, sim. É só essa questão aí. E aí quando ele concluir esse segundo ponto aqui, Aí você traça eu já uma imaginaria que ele ia entrar numa correção, eu puxaria a Fibonacci de todo o movimento. Isso. Então, tipo assim, não importa se é pequeno o movimento ou grande. Não importa se é pequeno ou grande. É Mas aplicado depois que você em... explicou agora, fez o segundo impulso, que é o pivô completo. Aí ele concluiu faz ali. de novo. Isso aí. E pau. Assim como retrações de 50%, o nível de 38 também costuma ser um ponto de retomada de muitas tendências, de muitos movimentos, e atua como uma forte barreira ao avanço de possíveis movimentos corretivos. Levando em consideração que esses dois níveis são relevantes, podemos uni-los chamando no que chama-se, tá, de uma zona de ouro, né, uma região de muito interesse. Então, ciente de que 50% é bastante relevante e 38% é a região mais relevante, né, para que seja considerada uma correção saudável, a gente pode unir essas duas regiões, entre 50 e 38, como uma zona de ouro, onde a maioria das tendências costumam iniciar retomadas a favor da tendência. Só para mim fazer. Pode falar. Estou falando, você mostrando isso aí, como é que fica nítido, tem várias confluências e muito boas. Primeiro que você tracionou lá uma fibra. Segundo, a linha de correção, velho. É Sim. muito importante nisso aí. Olha aqui, ó, eu poderia ter uma LTA passando aqui. Uhum. Aqui eu tive uma estrela da manhã, na última retração de FIBO, amparada por um topo anterior, que é um pullback, E inversão aqui de de correção, polaridade. Entendeu? passando por Vários tudo. fatores. Vários Vários fatores. Só tá faltando a linha ali para dar um beijo Exatamente. na tela. Perfeita a entrada. Em pequenas retrações, quando a retração for traçada a partir de um pequeno movimento, uma forte reação ao tocar a região de 38% já pode ser considerada como um gatilho de entrada. Conforme o exemplo aqui ao lado, veja que repare a vela de força compradora. É importante citar que o volume deve ser um excelente filtro para potencializar oportunidades. Prefira gatilhos com volume preferencialmente acima da média. Ou seja, toda vez que você aplica uma retração de Fibonacci de um movimento de pequena amplitude, onde, quando o preço alcança a retração de 38, imediatamente ele já larga ali um impacto, né, mostrando rejeição nessa região, esse candle que gera rejeição, forte rejeição e convicção, gerando ali a expectativa de uma retomada, ele já pode ser considerado um candle gatilho já. Isso em uma retração aplicada em um movimento de pequena amplitude. Quando utilizar pequena amplitude e quando utilizar grande amplitude? Pequena amplitude, grande amplitude é movimentos de pequeno e grande movimento. É um impulso. Tipo assim, o que é um movimento de pequena amplitude? É um movimento pequeno, um deslocamento pequeno do preço. Por exemplo, Estou falando, a gente está operando, a gente está lá operando e tal. Cara, se a gente está operando num gráfico de 5 minutos, eu vou usar uma projeção de amplitude no gráfico de 1 hora para projetar alguma coisa. Cara, você não aplica a retração de Fibonacci num tempo gráfico, você aplica no movimento. Não importa o tempo. Não importa o tempo. Vamos supor, ó, deixa eu pegar aqui o dólar. Ó. Né? Deixa eu pegar aqui o dólar. Cadê a abertura dele aqui de hoje? Então, independente do tempo gráfico, o movimento vai ser o mesmo? Não, é claro que se for um movimento de pequena amplitude, você jogar numa hora, você não vai ver ele, Vai né? ter. Exatamente. Vai ter só um candle. Não, então, mas é isso que eu tô falando. Tipo assim, cara, se você opera swing trade, você pode ter um movimento de pequena amplitude em 1 hora. Só que a gente não opera swing trade, a gente opera day trade. Então, um movimento de pequena amplitude provavelmente vai ser marcado num gráfico de 2 minutos, de 5. No máximo. No máximo. Utilizo mais, entendi. Entendeu? Não vai usar um gráfico de 1 hora para projetar uma amplitude operando. Não, você vai até usar tipo assim, você vai até usar uma estrutura maior quando você for fazer um estudo de pré-mercado. Né? 1 hora, a gente sai com 3 horas de mercado, quando é 3 pavio, 3 candle, acabou o dia pra gente. Tipo assim, pô, olha só. Exatamente. Tipo assim, ó, eu tô vendo que esse movimento de baixa, olha só, esse movimento de baixa do dólar começou aqui em cima. Não, Pivôzão aí. começou aqui em cima.
Não tem nem pivô aqui, é uma tendência, né? Tem vários topos baixos e fundo mais baixo. Aí eu tenho uma LTB aqui, ó. O preço rompeu esse LTB e montou um pivô de alta. Eu posso aplicar uma Fibonacci de todo esse movimento. No caso é uma Fibonacci quê? De grande amplitude. De grande amplitude. Mas aí eu vou operar nos 5 minutos, então eu vou projetar uma de pequena amplitude. Hã? Se eu entendi, mas aí como eu vou operar no de 5, por exemplo, eu vou projetar uma coisa de 5. Repete para mim de novo, desculpa, é porque tá dando uma interferência aqui no microfone, eu não sei isso se daí é. ficou. Entendi, você fez uma projeção aí no gráfico. Não, eu não fiz uma projeção, eu fiz um estudo, uma análise. Houve uma quebra de estrutura aqui, ó. Né? Sinalizando que ia subir. Então eu posso aplicar uma retração de fibra de todo esse movimento, ó. Aqui, ó. Puxar lá de cima até aqui embaixo. A expectativa é de que o preço possa voltar numa dessas regiões, né? Não, sim. Mas aí como você vai operar no de 5, por exemplo, você vai dar mais relevância. Então, olha só, não é questão de dar mais relevância. Se eu estou vendo que houve uma quebra dessa estrutura aqui, tá? Houve uma quebra dessa estrutura, ó. Isso aqui eu estou olhando pelos 5 minutos, poderia ser pelo 15, poderia ser por 1 hora, mas eu estou olhando aqui pelos 5, ó. Então, olha só, entenda uma coisa, é uma análise macro e micro. Olha só, tracei uma LTB, o preço veio, rompeu esse LTB e montou um pivô de alta. Apliquei a Fibonacci. Eu sei que a expectativa é de que o preço suba agora. Então aqui nos 5 minutos eu vou buscar oportunidade na compra, ponto. Porque eu sei que o preço vai subir. Agora entendi. Você projeta lá no macro, tem uma ideia do que eu posso, exatamente. Porque eu vai lá no posso 5 e você já tem uma própria ideia. Exatamente. Eu posso aplicar a retração de Fibonacci em diferentes estruturas para diferentes tipos de estudo. Não, agora isso aqui. Você vai lá e vê o que o mercado está fazendo. Pô, ele estava numa LTB, ele montou um pivô aí. Isso aí, pô, ele vai entrar numa correção desse movimento enorme. Então existe um grande deslocamento para cima, né? É isso aí. Aí quando você jogar no 5, você projeta a fibra. Aí eu posso, tipo assim, exatamente. Aí, pô, o fibra. Aí vamos supor que aqui no 5, aqui, ó, eu vi que ele montou um pivô de alta rompendo a LTB. Eu posso aplicar agora uma retração de fibra nesse movimento aqui, ó. Lá no já é uma retração de fibra para outro estudo. Para outro estudo. Então lá você pode estar operando lá no 5 uma projeção de fibra, uma retração, uma correção de um movimento maior. Tendência maior, né? Isso aí. Agora a ferramenta ela pode ser aplicada em diferentes contextos. DH é complicado, tem que ter paciência. O dólar aqui mesmo? Não, não isso. Se era do Power Breakout lá. Nos 5 minutos? É. Aqui? Não. Não. Aumenta. Aonde? Até a vela 5, 6 lá. Lá no início? No início. Peraí. Não. Ah, aqui, né? Não é não? Aqui assim, ó. Não é? Mas os candles estavam deixando muito o pavio para cima, né? Eu já meio que começo a discutir. Sim, mas é uma característica, não é? É um power breakout, o mercado sobe com força ou desce com força e acumula. Isso aí. Mas não é? Sim. Mas quando ele rompeu o fundo, ele descaracterizou. Não, sim. Era só uma dúvida que você passou lá. Bom. Tá. Quando a retração é traçada a partir de um movimento de grande amplitude, né, de grandes movimentos, o ideal é aguardar que o preço rompa uma possível linha de tendência de curto prazo, formando um movimento corretivo ou que se forme uma estrutura relevante no gráfico, pivôs, figuras de reversão, né? Nesse tipo de movimento, a zona de ouro é uma zona mais ampla, né, maior, mais difícil de surgimento de um gatilho imediato e confiável, ou seja, se eu apliquei uma retração de Fibonacci de um movimento de grande amplitude, eu não vou identificar uma oportunidade de trade lá com base em um candlezinho, né? Diferente de quando eu aplico uma retração de fibra de um movimento de pequena amplitude. Até porque se eu aplicar uma retração de grande amplitude, essa zona aqui entre 50% e 38% vai ser mais larga, ela vai ser maior, né? Então eu não vou identificar um gatilho de entrada aqui, é que nem aquela questão que a gente fez da aula de micro e macro. Pô, a gente aplicou uma LTA numa tendência de 1 hora.
Pô, não é porque chegou na LTA que eu vou sair comprando só por causa de um candle, eu vou esperar montar uma estrutura. Então, quando eu aplico uma retração de Fibonacci em um movimento de grande amplitude, quando o preço chegar nas retrações de Fibonacci, eu vou esperar ele montar o quê? Estrutura. No decorrer do curso vai passando, o quebra-cabeça Vai se montando. E tipo assim, antigamente você era tudo pelo primeiro toque. Hoje você tocou ali, tocou, cara. Eu vou esperar a estrutura do mercado, as métricas mostrarem, tá para cima do candle, para frente dela, aí que eu vou pensar o quê? O candle de ignição, de força. Porque já tem estrutura. Porque já tem estrutura. Que nem aqui, ó. O preço fez aquela pancada para cima, né? Entrou em processo de correção, aplicou essa Fibonacci. A gente tem aqui 50% e 38%. Repare que, né, quando ele chegou aqui nas retrações na zona de ouro, o que aconteceu? Ó, o que aconteceu? Eu tinha uma linha de correção, mas aqui eu tive a entrada até antes da linha de correção, porque ó, veio no primeiro fundo, largou um engolfo de alta, só que é uma retração de Fibonacci de um grande movimento. Então eu não vou entrar ali só porque fez um engolfo de alta ali, né? Seria precipitado demais, ó. Se eu tivesse entrado nesse engolfo de alta, o que aconteceria, ó? Ele teria me estopado, né? Aí ele veio e rejeitou a segunda vez. Beleza, eu já tenho um fundo duplo, só que ele não gerou nenhum gatilho claro aqui, né? Tentou subir de novo, voltou e deixou uma terceira rejeição com um engolfo de alta, mostrando muita convicção nesse candle comprador aqui, ó. Fechou na máxima. Se esse candle aqui tiver um volume acima da média, ele já é um gatilho imediato de compra para mim. Por quê? Porque já é a terceira rejeição. Entendeu? Ah, Guilherme, mas eu me senti inseguro, não vou entrar nele. Pô, o candle aqui de rompimento já é outro gatilho, ó. E provavelmente aqui ele já está puxando as médias para cima, né? Essa linha de correção é miserável. Linha de correção é top demais, cara. Linha de correção é top demais. E é aquilo, cara, o candle fechou rompendo ela, puxou a média para cima e tem volume acima da média, é a raiz do movimento. O gatilho de entrada deve estar sempre acompanhado de alto volume. Idealmente deve haver outros fatores apoiando a entrada naquele cenário, como médias móveis, suportes e resistências, linhas de tendência, entre outros. O desempenho da operação tende a ser potencializada quando, né, confluencia com os aspectos que compõem a análise, ou seja, né, quando nós temos outros fatores que fortalecem a expectativa alinhadas àquela região de retração de Fibo, torna-se ainda mais seguro, ainda mais confiável uma entrada nessa região. Mas lembrando que o gatilho sempre é o preço. E os candles de convicção que se tornam gatilhos de entrada para a gente, sempre devem estar acompanhados de alto volume, tá, gente? Sempre. Não se precipite, é preciso sempre lembrar que uma retração de Fibonacci não é gatilho de entrada. São somente mais ferramentas para auxiliar o operador a identificar oportunidades. O único caminho viável é realizar uma análise completa de cada cenário, avaliando o que o preço demonstra, se o preço demonstra convicção em realizar um movimento, buscando sempre o apoio de outros fatores que fortaleçam a leitura, né? Então, eu nunca vou comprar ou vender só porque o preço alcançou uma região de Fibonacci. Quando o preço chegar numa região de Fibonacci, eu vou avaliar o comportamento do preço, eu vou avaliar outras confluências, como linha de tendência, fundos e topos duplos, região de inversão de polaridades, né? Pode ser uma região de pullback, pode ser uma média móvel, uma value-up que esteja ali amparando o preço, uma média de 200 que foi rompida, outros fatores que confluenciam. Quanto mais fatores estiverem apoiando aquela região, maior é a probabilidade de eu ter uma operação bem sucedida. Tá ok? A utilização das ferramentas de Fibonacci pode parecer complexa no início, mas basta algum tempo de prática para que você compreenda melhor essa dinâmica. Se ficou dúvidas, sugiro que você realize a leitura dessas aulas aplicando em paralelo, né, a sua ferramenta, a plataforma gráfica. É interessante que vocês pegarem mesmo o gráfico parado, pega o gráfico parado, aí fica avaliando a estrutura do mercado e vai aplicando retração de Fibonacci. Pô, eu vi um mercado aqui montou um pivô de alta, ó. Vamos pegar aqui o movimento aqui, ó. Vamos supor que aqui, ó, por exemplo, ó, eu vi que o preço fez uma deriva, topo 1, topo 2, topo 3.
existe a expectativa que a partir do topo 3 ele inicia o quê? Um processo de correção, né? A deriva É um comum completo, né? é. Aí o que acontece? Existe a expectativa. Como o preço, ó, daqui começou a descer e fez um fundo aqui, ó, o que eu vou fazer? Pois existe a expectativa de daqui ele começar a descer. Então ele pode montar um pivô de baixo. Eu posso vir aqui e aplicar uma retração desse movimento, ó. Então, daqui até aqui, ó lá. Largou um candlezão de rejeição lá em 38, ó. Então, tipo assim, eu posso pegar a plataforma parada e ir aplicando retrações de Fibonacci, ó. Entrou em super tendência aqui embaixo, ó. Entrou em super tendência aqui embaixo. Pô, o movimento começou aqui, veio até aqui em cima. Deixa eu ver se ele... Ó, pô. Ah, não chegou, né? Mas esse movimento, na verdade, eu poderia aplicar uma Fibonacci a partir daqui desse candle também, ó. Por quê? Porque houve o rompimento seguido de pullback na VWAP, tá vendo? Se eu jogar, ó, em 2 minutos aqui, ó. Ah, vou perder o movimento. Agora não sei onde foi. Eu acho que foi aqui. Aqui mesmo, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Rompeu a valor up, voltou, fez um pullback e pum, explodiu, tá vendo? Então eu posso também aplicar esse movimento de FIBO a partir daqui no 2 minutos, ó. Tá vendo? Ó? Segurou em 61%, explodiu para cima de novo. Ancorado pela média de 21, tá vendo? Então não necessariamente precisa ser de alguma mínima, né? Não, tem que ser a partir da onde iniciou o impulso. Esse impulso aqui eu posso validar ele a partir daqui ou a partir daqui, visto que houve aqui um pullback na VWAP para iniciar um outro impulso. Qual seria mais relevante? No caso, se eu aplicar daqui lá para cima, como eu apliquei ali, você vê que o preço não buscou nenhuma retração de FIBO, né? Ó. Por quê? Porque foi um movimento muito grande, ó. Então eu aplicaria o quê? A partir do pullback na VWAP, ó. Aí eu reparo que ele segurou em 61. Ô, Guilherme, esse afastamento nessa tela aí da VWAP para o esquema lá e a média de 21 não tem importância nenhuma. Não entendi. A distância do preço para a VWAP não tem relevância. O fato do preço estar longe da VWAP não significa que ele tem que voltar. Um suporte e uma resistência. Ela serve como dinâmica para entender quem está dominando o mercado, comprador ou vendedor. Então, nesse caso, se ela vem de cima para baixo e rejeita, é como se ela trabalhasse no suporte. Né? Não entendi, se o preço vem caindo e rejeita a VWAP, ela é um mega suporte. A VWAP é uma região extremamente relevante como suporte resistente. Tanto é que, como a gente viu lá na aula de VWAP, quando o preço retrocede até a VWAP e deixa padrões de rejeição com convicção a favor dela, são excelentes. Não, a distância não. Essas leis pontilhadas é o que, Guilherme, no seu setup? É coisa que vocês vão aprender sexta-feira. Sexta-feira vocês já vão ter acesso a uma aula chamada Estudo de Pré-Mercado. Aliás, sexta-feira eu pretendo liberar para vocês, mas eu vou ter que primeiro enviar uma aula gravada para vocês. E vocês só vão ter acesso à aula de sexta-feira se vocês assistirem essa aula antes de sexta-feira. Porque que acontece? Eu preciso que vocês assistam uma aula que eu envio para vocês, para depois vocês terem acesso a essa aula ao vivo. Para que vocês, quando vocês entrarem na aula ao vivo de estudo de pré-mercado, vocês já compreendam, tenham uma base de como é feito o estudo. E essa aula ao vivo é de noite? 6h30 da tarde. 6h30. Isso. Vou falar aqui sobre projeção de Fibonacci. A projeção de Fibonacci é pequena. A gente conclui essa aula de hoje e na aula de quinta-feira a gente fala sobre alvos, MACD e IFR. Isso aí. As projeções de Fibonacci são extremamente eficazes para a definição de alvos após a formação de pivôs. São utilizados 3 níveis principais que podem ser utilizados como potenciais objetivos após a realização de uma entrada. Quando eu iniciei no trade, tinha muita dificuldade em carregar as minhas operações e encerrava posições precipitadamente, na maioria das vezes. Demorei para me adaptar a Fibonacci, mas depois que me dediquei o suficiente a estudar e compreender essa ferramenta excepcional, ela se tornou parte fundamental do meu operacional, tornando-se essencial em meu processo de evolução.
Quando eu comecei no mercado, eu tinha muita dificuldade de conduzir a operação. E aí a Fibonacci, ela me ajudou a validar, porque eu tinha insegurança com relação às regiões, né? E aí a Fibonacci, quando eu aplicava a Fibonacci, eu via que a Fibonacci, muitas das vezes, ela entrava em confluência. Eu olhava uma região de topo de fundo relevante que o preço ia buscar, eu aplicava a Fibonacci muitas das vezes ela vai bater certinho com essas regiões, validando, né, ainda mais o objetivo do preço. A utilização da projeção de Fibonacci visa identificar possíveis alvos de movimentos, ou seja, localizar zonas no gráfico que podem ser interessantes e encerrar a sua operação garantindo lucros. Os níveis utilizados na ferramenta de projeção são 61.8, 100 e 161. Existem outros níveis mais ousados, mas que não são aplicáveis nem eficientes no day trade, visto que, no caso, seriam projeções muito longas para quem opera day trade. Quando há expectativa da formação de um pivô, podemos traçar os alvos utilizando a ferramenta Projeção de Fibonacci na plataforma, visando definir objetivos para o encerramento de uma operação com lucros, obtendo alvos dentro de uma operação e nos auxiliando a encerrar nossas posições, não encerrar as nossas posições em qualquer lugar aleatoriamente, aproveitando ao máximo da flutuação do preço e da operação no qual estamos posicionados. Inclusive, existe um comportamento muito comum do mercado que geralmente, dificilmente o preço vai buscar os 3 alvos. Geralmente, no segundo alvo, que é o alvo de 100%, é muito comum o preço entrar em processo de correção. Então, a ferramenta de projeção de Fibonacci, ela funciona diferente aqui da ferramenta de retração, né? Na projeção, o que vai acontecer? Eu tenho um impulso, o preço entrou em processo de correção. Eu vou aplicar o que? A retração, certo? Quando o preço encerrou o processo de retração, iniciou outro impulso, que ele foi capaz de romper aqui, ó, 100%, é onde eu vou aplicar a projeção. Por quê? Porque aqui eu tenho a confirmação de quê? De um pivô de alta. Né? Ele está iniciando a segunda pernada do pivô de alta. Aí eu vou aplicar a projeção de Fibo. Da mesma maneira, puxando do início até o término. A diferença é que 0%, em vez de ficar aqui, vai ficar aqui, no topo. Por quê? Porque agora eu tenho projeção, não tem retração. Ou seja, vamos lá no gráfico, lá na plataforma, né? Ó, o preço iniciou, né, ó, iniciou um impulso. Vou pegar aqui, seria muito grande, mas é aplicável. Vamos ver se vai. Vamos pegar daqui, ó. Eu tive o início do impulso aqui, né? E o término do movimento aqui. O preço subiu aqui, ó, né? Ó. Entrou em processo de correção, subiu, rompeu o topo, ó. Aqui eu poderia aplicar 2 projeções, a partir do preço de abertura e a partir da mínima aqui do pregão anterior, visto que esse movimento de alta começou aqui embaixo e terminou aqui em cima. Tá? Não é porque é de um pregão para o outro que eu não posso considerar. Posso sim, tá? Só que eu estou considerando um movimento muito grande, ainda assim, tá? Ou seja, eu pegaria aqui a ferramenta, ó, projeção de Fibonacci, tá? Como eu falei, eu poderia aplicar aqui, ó, da mínima até a máxima, assim como eu posso aplicar daqui de baixo. Vamos aplicar daqui de baixo. Aplica do dia mesmo. Vou aplicar depois do outro também. Ó, o que acontece? Eu vou puxar daqui de baixo até aqui em cima, ó. Quando chegar aqui em cima, eu vou soltar o botão do mouse. Só que se eu soltar o botão do mouse, ele não solta a ferramenta, ó. Tá vendo? Ele fica carregando, ó. Aí o que eu vou fazer? Eu tenho que dar 2 cliques. No caso, eu dei um clique aqui embaixo e arrastei, segurando o botão. Aí eu solto o botão e clico de novo para travar aqui, ó. Pronto, travou. Agora tá lá a ferramenta. Aí eu tenho, ó, 61%, 100% e 161%. O que eu falei para vocês? É comum o mercado entrar num processo de correção quando ele busca 100%. Tá vendo? Não passou. Agora, existe a possibilidade dele romper 100% e vir buscar 161. Lá em, por acaso, 161 mil também, né? Eu tô olhando ali, eu falei, ué. Casou certinho. Casou certinho. E se puxasse lá do Se puxar de lado, provavelmente ele buscou 61%. Deixa eu ver aqui.
Passou. Tá vendo? Então, o correto seria ter puxado lá de baixo, tá vendo? Mas aí, tipo, o mercado, na hora que ele fez essa queda, essa correção, Que correção? esse topo e corrigiu, aqui atrás, no início do pregão, Aqui atrás? ninguém ia imaginar que ele ia romper lá o 61, né, velho? Ah, não. Você ia já falar assim... Não, foi muito agressivo. Exatamente, se você projeta isso aí, você fala... Impossível, quando ele bater lá no 100, já tô saindo. Foi muito agressivo, ninguém esperava. Maluco? Eu esperava que o índice buscasse ali, 159, 730 no máximo. Bom, aqui explica ali o que eu mostrei para vocês, né? Puxa ali do ponto A até o ponto B, ou seja, do início do movimento até a cabeça do pivô, né? Essa aplicação é feita a partir do momento que é confirmado o pivô, ou seja, o preço que rompeu o topo ali, né? Nesse tipo de operação, as extensões estão baseadas a partir da cabeça do pivô. Obviamente, quanto menor o alvo, mais fácil será para que ele seja atingido. Porém, em cenários favoráveis, pode ser bastante interessante cogitar objetivos mais ousados, visando se aproveitar de movimentos, visando se aproveitar ao máximo dos potenciais de deslocamento do preço. Ou seja, se eu aplicar uma projeção de fibra de um pivô pequeno, como a gente acabou de ver ali, né? Se eu aplicar uma projeção de fibra de um pivô pequeno, os alvos serão curtos e eles serão muito mais facilmente atingidos. Se eu aplicar de um pivô grande, eu terei alvos maiores. Né? Fez um topo, corrigiu, fez um topo maior e projeta, né? Tá, fez um impulso, corrigiu, rompeu a cabeça desse impulso aqui, ele está configurando um pivô de alta. Né? Mas tem que fechar, tá? Tem que romper. Não, tem que romper e ficar, né? Tem que romper e passar, né? Dar continuidade. Mesmo que seja mínimo. Mesmo que seja mínimo. Ó, deixa eu pegar um movimento pequeno lá. Vou botar aqui 2 minutos. Mas acho que no dólar é mais tranquilo de achar, porque o movimento do índice está muito forte. Aqui, ó. Dólar. Ó. Vou pegar esse movimento aqui, ó. Aqui, ó. Né? Rompeu aqui, ó. São 2 minutos. Rompeu a VWAP, ó. Voltou na VWAP, largou um engolfo de baixo e gerou um novo impulso rompendo o fundo, certo? Ó, vou vir aqui, vou pegar a projeção de fibra, início do movimento, término do movimento. Alvo 1, alvo 2, alvo 3. Projeção no movimento da cabeça, né? Agora, o que pode acontecer? Isso é comum de acontecer. Quando a gente aplica uma projeção de um pivô de pequena amplitude, como eu acabei de fazer aqui, o preço pode romper 61 se. Vamos supor que, ó, 61 está aqui. Mas quando eu olho lá atrás, eu vejo que o gráfico tem um fundo relevante aqui, ó. O preço sempre vai buscar a estrutura. Eu posso ter uma Fibonacci aqui. Se o fundo relevante estiver aqui, ele vai vir aqui. Pô, mas aquele eu já escutei essa parada aí. Aquele reteste da VWAP lá, rompendo, viu no centro, você trazer não, até eu peguei essa, 161. eu peguei essa descida do dólar. Não, sim, eu tô falando, você trazer até o 161, você quer mais o quê? Não, mas se tiver um fundo relevante abaixo, eu vou segurar o trade. Você já fica ali, pô, já peguei pra caramba, tá dando mais de 20 pontos. Mas eu vou segurar o trade, ainda mais que ele veio direto, ele nem pestanejou. Dá quantos pontos ali? O que? De lá de cima até aqui? Da entrada ali. Não sei, eu sei que eu fiz 900, eu fui mais, acho que eu fiz 900 e pouco já nesse trade hoje. Você tá doido? Ô Guilherme, eu vi isso não sei se foi de um trade, alguma coisa assim. E ele fala que quanto menor o tempo gráfico, menos ele vai respeitar a projeção de fibra. Não é que menos ele vai respeitar, olha só, é diferente. O que acontece? Se você aplica uma projeção de Fibonacci em um movimento de pequena amplitude, há uma grande probabilidade de que ele passe. Por quê? Porque você está aplicando uma projeção de um deslocamento pequeno. Não é que ele não vai respeitar, mas há uma grande possibilidade dele passar. Por isso que eu falo aqui, olha só. Por isso que eu falo aqui, ó. Nesse tipo de operação, as extensões são baseadas a partir da cabeça do pivô. Obviamente, quanto menor o alvo, ou seja, quanto menor o pivô que você está aplicando essa ferramenta, mais facilmente será que ela seja atingida. Em cenários favoráveis, se o preço demonstrar força,
pode ser bastante interessante cogitar objetivos mais ousados, visando se aproveitar ao máximo do potencial de deslocamento do preço em boas tendências. Ou seja, se você aplicou a projeção de Fibonacci no pivô de pequena amplitude e o movimento ganhou força, existe grande possibilidade de que ele ultrapasse e busque alvos maiores. Então, mas é bom, assim, de uma certa forma, ficar projetando em gráfico de 2 minutos, por exemplo. Cara, então, não necessariamente. Eu projeto direto. Por exemplo, nesse trade que eu entrei aqui hoje, eu projetei Fibonacci. 2 minutos e pau. Entendeu? Ele não respeitou muito, né? Não é que ele não respeita, ele respeitou. Só que ele passou, por quê? Porque o pivô era de grande amplitude, de pequena amplitude. Olha só, ó, início do movimento, ó, início do movimento, término do movimento. Soltei, ó. Aqui, ó. Olha só, o preço segurou em 61, o preço segurou em 100% e segurou em 161. Ele respeitou todos eles. Só que ele passou. Ele passou, exatamente. Mas repare que o movimento ele freou em cada um dos alvos. Sim. Teve uma freadinha aí. Faz sentido. Só que como é um pivô de pequena amplitude, o pivô que eu apliquei que é um pivô de pequena amplitude, né? Foi um pequeno deslocamento de 2 minutos, há uma probabilidade de que o preço ultrapasse a último alvo. Por quê? Porque é pequena amplitude, o deslocamento é pequeno. Mais transparente agora. A definição de alvos das projeções costumam ser bastante eficientes, porém é sempre importante compreender todo o cenário onde o preço está inserido em cada momento, visando tomar decisões com muita clareza e sabedoria. Em geral, buscar por alvos das operações, das projeções, funciona melhor em cenários onde o preço não encontrará barreiras relevantes pela frente, com um potencial de deslocamento mais livre. Também há uma pequena diferença na interpretação sobre pivôs de pequena e de grande amplitude, conforme vimos nas aulas anteriores, como eu acabei de explicar a vocês aqui agora. Aqui, por exemplo, ó, foi aplicada uma projeção de Fibonacci em um pivô de grande amplitude. Quando se toma como referência um pivô de grande amplitude, precisamos ser coerentes com relação à definição de alvos. É fato que dificilmente um pivô de grande amplitude irá atingir o alvo máximo de 161% no mesmo dia, pois seria necessário um deslocamento muito agressivo, até mesmo fora dos padrões, para que isso acontecesse. Como eu acabei de mostrar para vocês lá no índice, né? Ó, a gente pegou o índice aqui, cadê? A gente pegou o índice aqui no 15 minutos, né? E pegou aqui, ó, cadê? 5? Ah, tá, 5 minutos. A gente pegou o índice aqui nos 5 minutos, né, ó. E o que que acontece? Isso aqui é um pivô de grande amplitude no índice, né, ó. Por quê, ó? Eu tô pegando aqui a mínima e a máxima desse movimento, ó, teve 1.700 pontos. É um pivô de grande amplitude. 1.700 pontos, às vezes, é um movimento de um dia inteiro do índice, né? Então, assim, se eu tô botando aqui uma projeção de Fibonacci de um pivô de 1.700 pontos, é fato que dificilmente o preço vai buscar 161% no mesmo dia. Porque para o preço buscar 161% no mesmo dia, eu vou precisar de um deslocamento de 2.750 pontos. Um dia muito volátil do índice, normalmente costuma bater 2.500. De 2.500 para cima já é acima do normal. Já é exagerado. Então, se eu aplico uma Fibonacci de um movimento muito grande, é fato que, né, os alvos serão muito longos e dificilmente o preço vai buscar esses alvos no mesmo dia. Agora, em pivôs de pequena amplitude, aquela questão que eu acabei de mostrar para vocês, o deslocamento é menor. Num pivô de pequena amplitude, o preço não precisa realizar um movimento tão grande, tão relevante para alcançar os alvos. Muitas das vezes, em poucos candles, o preço já alcançará os seus objetivos. Portanto, em cenários favoráveis, quando se aplica uma projeção de Fibonacci a um pivô de pequena amplitude, podemos cogitar buscar alvos mais arrojados, quando se tem como base pivôs de pequena amplitude. Ou seja, se eu tenho um pivô de grande amplitude, pode não alcançar todos os alvos no mesmo dia, principalmente o de 161. Se eu tenho um pivô de pequena amplitude, muito provavelmente existe grande possibilidade do preço ultrapassar esses níveis.
É preciso deixar claro que as projeções de Fibonacci, apesar de serem uma ótima ferramenta para a definição de alvos, não são milagrosas, né? Não fazem milagres. É necessário sempre analisar o gráfico por completo, identificando possíveis pontos que podem atuar como barreira ao avanço do preço. Está focado em estudar e avaliar todas as possibilidades e fatores que apoiam a sua expectativa te livrarão de possíveis armadilhas. Quando a gente está em frente ao gráfico, a gente tem que avaliar. Por isso que eu falo, o nosso foco não pode estar em operar, o nosso foco não pode estar no dinheiro, ele tem que estar em estudar e compreender o contexto, o cenário em que o preço está inserido. Então, quando eu olho para o gráfico, eu tento buscar e avaliar todas as possibilidades que podem acontecer dali por diante. Projetar o Fibonacci, você tem que levar em consideração as regiões que você Eu tenho que levar em consideração a tendência, eu tenho que considerar em relação às regiões, eu tenho que levar em consideração as médias móveis, a follow-up, né? Tudo isso eu tenho que levar em consideração. Por exemplo, aqui nesse exemplo aqui, ó, repare que aqui a gente tem o quê? Observe nesse exemplo que havia uma forte resistência à frente. Portanto, num cenário como esse, caso tivesse realizado uma entrada na ponta compradora, você deveria estar ciente que seus alvos 2 e 3 das projeções teriam forte barreira ao avanço, né, do preço, tornando mais difícil de serem atingidos. A melhor decisão num cenário como esse é garantir os seus lucros e aguardar por uma próxima oportunidade. A gente vê que o preço montou um pivô de alta, mas ele vinha de um movimento baixista, tinha uma região de resistência bastante relevante aqui, e o que a gente vê? Ó, acima do alvo 1, de 61%, o alvo de 100%, de 161% já ficaria acima dessa região de resistência, tendo uma probabilidade muito pequena de que o preço alcançar. Ali ou você faz uma parcial para defender o preço. Ou faria uma parcial para defender o preço, ou já botaria no bolso ali. Né? Estabeleceria ali o alvo de 61 já como saída do trade. Porque a probabilidade de passar daqui é muito pequena. Passar, então, mas aí se passasse, seria mais interessante sair ali, e se passar você avaliava outra entrada de novo. Ela podia inverter a polaridade também, né? Exatamente. Exemplo sem barreiras. Quando não há uma barreira relevante pela frente, como suporte, resistência, linha de tendência, médias móveis, enfim, o deslocamento do preço tende a acontecer de maneira mais fluida, tornando mais realista a utilização de alvos um pouco mais arrojados, como os níveis de 100% e 161,8, desde que a força dominante esteja demonstrando pressão para tal. Repare que, ó, aqui eu tive um pivô de alta, realizando um pullback na região de topo com um deslocamento livre para cima, não tinha barreira relevante. Aí eu posso cogitar buscar todos os alvos. Se eu não tenho barreira nenhuma relevante para cima que eu possa frustrar o preço. E outra coisa, ela tocando nessa 161 aí, já é você ficar de olho para uma possível reversão. Sim, na verdade, dificilmente num pivô que não seja de pequena amplitude, um pivô de grande amplitude, não precisa nem ser um pivô gigantesco, um pivô de grande amplitude normal, mesmo que seja um pivô, né, médio, vamos colocar um pivô meio termo, ali a gente puxou um pivô de 1.700, vamos supor que a gente tivesse um pivô de 700 pontos, 800 pontos, é comum que o preço faça uma correção quando ele buscar 100. Ele nunca, é muito raro ele ir direto em 161%. Geralmente ele chega em 100, ele faz uma correção acentuada e depois vai lá em 161. Entendeu? Independente, a não ser que seja um pivô de pequena amplitude. Aí uma pequena amplitude é menos de 500, né? Geralmente em pivô de pequena amplitude ele passa de 161, né? Você poderia dizer que era pequena amplitude de 400, 500 pontos? É, até uns 400 pontos eu considero um pivô de pequena amplitude. Vamos dizer que até uns 400 pontos é pequena amplitude, 400, 500 pontos. De 700 a 1.000 pontos eu consideraria um meio termo, e de 1.000 para cima eu já considero um pivô grande. Alvos são expectativas que nem sempre serão atingidas. Mesmo em cenários muito favoráveis, o preço pode perder pressão e mudar de direção ou estacionar numa região aleatória. Sempre que perceber que o preço perdeu força, né, a força dominante já não está mais tão convicta, você pode e deve proteger o seu capital, encerrar a sua operação, fechando a sua posição. Ou seja, você montou um pivô de alta, você entrou comprado, aí tem lá alvo de 61, de 100, de 161. Cara, seu preço subiu, buscou aqui, chegou aqui, ó, mostrou perda de força, rompeu o fundo.
cara, vai fazer uma correção mais acentuada. Eu prefiro botar meu trade no bolso do que deixar o mercado fazer isso aqui para depois ir lá em cima. Eu não deixo voltar isso aqui não. Então assim, os alvos são expectativas. O preço ele sempre vai buscar o que ele tem que buscar. Mas cara, se no meio do caminho ele demonstrou perda de força e trouxe algum cenário de risco à sua oposição, à sua operação, para fazer um recuo mais acentuado, se está demonstrando pouca força e gera a expectativa de continuidade, beleza. Agora, se quebrou a estrutura e entrou pressão contra, é melhor botar no bolso. É aquilo que você ensinou sobre o volume, né? O volume na subida, se for na tendência de alta, o volume para subir. Volume alto na subida, né? No impulso, volume baixo na correção. Bom, gente, por hoje é isso tudo. Quem ainda está aqui? Matheus, Vânia, Palito, André, Marcelo. Pô, tudo dentro. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu pensei que ia ser mais complicado. Eu acho que Bom, pra mim tá tranquilo, vou treinar no simulador também, olhar no gráfico. Pra mim também tá tranquilo. Agora é estudar, né? Revisar a matéria toda. Na prova, na verdade, a gente tem mais uma aula. Quinta-feira a gente vai falar sobre alvos, IFR e MEC de histograma. Aí a gente marca isso aqui. Alvo seria o que mais? Alvos são as maneiras que a gente estabelece alvo dentro de uma operação. Você entrou numa operação. Quais são as formas de estabelecer alvos? Projeção de amplitude, projeção de Fibonacci, médias móveis, price action. São formas de saber onde o preço vai. Bom, gente, então vou ficando por aqui. Gravei a aula aqui, já vou salvar ela aqui, finalizar ela.